capítulo 10 de Romanos. Eu vou ler mais versos do que eu vou expor, mas eu quero que vocês apenas entendam o contexto. Mas eu quero que a grande maioria aqui usa revista e atualizada, então vamos ler juntos, assim nós, quando ouvimos a nossa própria voz lendo, a gente absorve mais. Capítulo 10, dos versos 1 até 8. E eu vou explicar os versos 7 e 8 mais detalhadamente. Mas de 1 a 8, vamos ler, vamos fazer o seguinte, vamos ler alternadamente. Eu leio um, vocês leiam o segundo e assim por diante. 8 versos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, judeus, para que eles sejam salvos. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Isto. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nós pedimos-te graça para expor o que é certo. Dá ao teu povo a capacidade de apreender a tua verdade e guardá-la no coração. Fala conosco, bom Senhor. Pedimos-te em nome de Jesus, amém. Antes de eu falar sobre alguma coisa, algum entendimento sobre a salvação, eu quero fazer um teste de múltipla escolha, se é que eu posso dizer isto. Quão bom você precisa ser para você ir para o céu? Quão bom? Alternativa 1. Você precisa ser bom. Segundo, você precisa ser muito bom. Terceira, você precisa ser excepcionalmente bom. E quarto, você precisa ser perfeito. No entanto, a maior parte das pessoas do mundo pensa que eles podem escolher a alternativa 1, 2 e 3. Geralmente se pensa popularmente na nossa população que as pessoas boas vão para o céu. É assim que a religião da maioria ensina. Desde que nós somos pequenos, aprendemos da igreja que as pessoas boas vão para o céu. E quando nós não nos achamos tão bons assim, pelo menos nós somos melhores que alguns. Fazemos essa comparação geralmente em relação aos mais fracos, aos mais ruinzinhos. A resposta certa, obviamente, é a última. Qual é que é a última mesmo? Você precisa ser perfeito. Você não pode ser menos que perfeito para ir para o céu. Se você quer herdar a vida eterna, se você quer adentrar o lugar de glória e gozo que é o céu, você tem que ser perfeito. Não há outra alternativa. Somente aquele que faz exatamente tudo, sem exceção, o que agrada a Deus é que entra no céu. Não adianta você ser menos perfeito, ou quase perfeito. Ou você é, ou não é, não tem alternativa diferente. Portanto, pasmem, senhores, e
se lasquem senhores e senhoras que confiam em si mesmos, que confiam na sua própria bondade, que confiam na sua própria capacidade de agradar a Deus. Você tem que ser perfeito para adentrar os portais da glória celestial. Deus é perfeito e não permitirá que pessoas imperfeitas vão para o céu. O padrão de Deus é 100%, não adianta ser 99%. E quando Deus faz comparação, o padrão de Deus é muito mais alto, é muito mais elevado que os nossos padrões. Porque Ele nos compara ao seu Filho único, ao seu Filho unigênito. E nesse caso nós vamos ficar sempre devendo a Deus. Para lhe conceder a vida eterna e para que você possa desfrutá-la já nesta presente vida, Deus exige de você perfeição e essa exigência divina passa a ser desapontadora, porque ninguém satisfaz as exigências de Deus, ninguém é capaz de agradar a Deus, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não tem jeito. É difícil entender essa ideia de perfeição exigida por Deus. É um pensamento chocante para nós, pensar que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, é humilhante até. Por isso que muitas pessoas não gostam do evangelho da graça, porque eles não têm nenhuma vantagem, ou melhor, não têm nenhuma participação, nenhuma glória em alguma coisa boa que possa acontecer a eles. Então, como é que podemos resolver o problema de ir para a glória celestial, desfrutar da vida eterna, que começa aqui e tem a sua completude lá? Duas alternativas. Primeiro, você tem que ser perfeito em você mesmo, ou você tem que encontrar alguém que faça o trabalho perfeito no seu lugar. Alguém que agrade a Deus. Alguém que satisfaça as exigências de santidade de Deus. Alguém pode argumentar muito inteligentemente. Eu não posso apagar o meu passado, mas de agora em diante eu vou ser perfeito. Isso não seria suficiente? Em primeiro lugar, você não pode fazer nada, mesmo que você dê o seu melhor. A sua obediência futura não pode cancelar o seu pecado passado. Você não poderá fazer nada suficiente no futuro, porque você está morto nos seus delitos e pecados. E a sua obediência do futuro, isto é, daqui para frente, não cobre o que você fez do passado. Os pecados do passado são sempre contra vocês e contra mim. Eles não nos permitem agradar a Deus de modo que nós escapemos da sua ira. Os pecados do passado não podem ser apagados, não podem compensar. Melhor, a nossa obediência presente não pode compensar o que nós fizemos no passado. Em segundo lugar, quando você tenta, mais você vai falhar. Porque você vai encontrar alguma coisa dentro de você que luta contra o que você quer fazer de bom. E os pecados do passado, isto é, a nossa inclinação pecaminosa que vem conosco desde que somos concebidos e nascidos, ela nos frustra qualquer tentativa de sermos bons. Deus exige de nós a guarda perfeita da lei para termos vida eterna e salvação? Sim. Lembra que o texto no começo que nós lemos, o verso 3, só me acompanhe, diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus
e procurando estabelecer a sua própria justiça, os judeus não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eles criaram o padrão de justiça deles. E eles rejeitaram o modus operandi de Deus, de trazer justiça através de um terceiro, aquilo que em teologia a gente chama de justitia aliena, uma justiça que vem de alguém de fora. Você não tem condições de apresentar qualquer ato de justiça que Deus não aceita. Não se engane sobre você mesmo. Portanto, o caminho para o céu tem que ser conseguido pela segunda alternativa. Você não dá conta de obedecer toda a lei, 100%. Digamos, a lei tem 1000 mandamentos, e você obedece 999, fala assim, estou lá. Não está. Eu criei uma história aqui. Sempre haverá aqueles que são mais bem dotados do que outros nas mais variadas áreas da vida. Pensa, por exemplo, numa longa competição de natação, onde uma quantia enorme de dinheiro é oferecida para que seja cumprida esta longa tarefa de nadar. E alguém muito rico oferece R$1 milhão para nadar sem parar, de Santos até Ubatuba. Eu não sei quantos quilômetros dá por mar, mas deve dar lá uns 80, 90, eu não sei. Você vai nadar de Santos, do litoral, até o litoral lá em cima, no litoral norte. E as regras são as seguintes: você não pode parar, você não pode descansar, você não pode ter ajuda de ninguém, e nem de instrumento eletrônico algum. Se ganhar a prova, você recebe o prêmio. E por R$1 milhão não apareceu muito candidato. Então o prêmio foi aumentado para 10 milhões. Mas mesmo assim, pouquíssima gente quis arriscar ganhar 10. Então o homem riquíssimo disse assim, olha, eu dou 100 milhões, pronto. Para quem chegar até lá. E com tanto dinheiro em jogo, uma porção de gente, neste tempo de pandemia, resolveu sair para nadar. Especialmente aqueles que estão acostumados a nadar distâncias mais longas. E no dia marcado, o tiro da partida foi dado e a prova começou. Todos pularam na água. Alguns poucos quilômetros, uma porção de gente desistiu porque não tinha fôlego para passar de alguns quilômetros. Depois de mais quilômetros, cerca de 20 quilômetros, outros tantos desistiram. Sobraram somente 10 nadadores em busca do alvo. Uma porção de quilômetros depois, só sobrou uma nadadora que tinha ido para a Olimpíada e disputado aquelas provas longas de natação. E ela nadou bastante, mas aí ela cedeu e subiu no barco que acompanhava os nadadores, e quando ela saltou para o barco, ela disse para o homem rico que ela merecia o dinheiro porque ela nadou mais do que todos. Quando o homem se recusou a dar o dinheiro a ela disse que ela queria receber o que era proporcional ao que ela havia nadado. E o homem se recusou a dar o dinheiro porque ele obedeceu às regras da competição. Era tudo ou nada. Perdendo por pouco, perde-se tudo. O único modo de ganhar os 100 milhões que ele havia estabelecido era nadar de Santos até o litoral norte do nosso estado. Não havia pagamento parcial. Mutatis mutandi é a mesma coisa. O mesmo é verdadeiro na esfera das coisas espirituais. Alguns recebem mais que outros, portanto, alguns são melhores que outros.
Alguns obedecem mais do que outros, mas isto não faz diferença alguma. Temos que fazer tudo. Não basta fazer a maior parte das coisas exigidas, porque Deus exige perfeição nas coisas que nós fazemos. Deixe-me colocar isso de outra forma. Suponhamos que alguém está caminhando para o céu na sua luta, na sua vida, chega bem pertinho do céu, se é que pode existir isto, e morre. Para onde ele vai? Ele vai para o lugar de condenação, porque você tem que estar dentro do céu, não nas bordas, não nas proximidades. Não tem meio caminho, não tem 80% do caminho, não tem 90%, não tem 99% do caminho. Tem que ser todo o caminho. Esta é a regra de Deus. E eu sei que você não gosta muito disto, porque você não dá conta, e eu não dou conta de cumprir todas as coisas que Deus estabelece. Paulo pega o livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 14, de onde ele tira este ensino que está nos versos 6 e 7, e é o discurso final de Moisés. Sabedor de que era a sua última pregação antes de subir ao Monte Nebo e morrer ali, Moisés soube que nunca mais falaria àquele povo, pois ele estava para ser levado para o céu. E ele estava cônscio disto. Então ele lembra o que Deus já havia revelado de si mesmo no passado, lá no Monte Sinai. Por 40 anos, Moisés havia ensinado o povo a palavra de Deus. E era o último discurso, repito. Os israelitas não poderiam alegar ignorância. Por 40 anos, Moisés falou e falou e falou. Eles não tinham desculpa diante do que haviam ouvido. Deus foi absolutamente claro no que havia dito a eles. Então, deixa eu trabalhar com duas coisas aqui. Duas perguntas que você não deve fazer com respeito às coisas da salvação. Primeira pergunta, que você não deve fazer. 6, verso 6. Mas a justiça que decorre da fé diz assim: não perguntes no teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo Jesus. Nós não precisamos subir ao céu para procurar as coisas santas de Deus, para inquirir sobre as coisas da salvação, ou para descobrir qualquer coisa do conselho de Deus. É verdade que Cristo Jesus hoje está em sua humanidade, portanto ele está no céu, mas nós podemos ser salvos sem que ele desça do céu. Sem precisar você ir para lá, para tentar trazer Jesus para você. Além disso, nós não precisamos trazer Cristo do céu. Afinal de contas, ele já veio uma vez, e uma vez por todas, e fez tudo o que tinha que fazer para agradar a Deus a respeito da nossa redenção. Todas as coisas foram feitas aqui, e tudo o que Deus queria que nós soubéssemos foi dito quando ele desceu do céu, e ele deixou aos apóstolos os oráculos de Deus para que hoje, 2000 anos depois, nós os tivéssemos em nossas mãos. Uma segunda pergunta que você não deve fazer. Quem descerá ao abismo? Verso 7. Isto é, quem vai lá para trazer Jesus Cristo dentre os mortos? Assim como você não precisa subir ao céu para trazer ele para cá, para ajudar você, você não precisa ir lá porque ele já veio de lá. Eu vou afirmar aqui, preste atenção na minha afirmação, eu vou afirmar que ele desceu ao abismo. Abismo aqui é uma palavra que pode ser entendida como sendo, primeiro, sepultura. E segundo, pode ser dito também que ele desceu às profundezas do amargor, do castigo divino.
que ele desceu aos infernos, não fisicamente, ele experimentou os infernos para que pudesse, levantando-se, livrar-nos das coisas da condenação. Livrar você de descer às profundezas, de você descer aos infernos. Você não precisa descer lá para fazer com que Cristo seja ressuscitado e você seja ressuscitado com Ele. É uma grande verdade. Eu já disse que Cristo desceu ao abismo, mas para que nós entendamos o Evangelho, você não precisa nem trazê-lo de lá, nem trazê-lo de cá. Ninguém precisa trazer Cristo dentre os mortos, porque Ele já fez isso 2000 anos atrás. É necessário que nós creiamos na sua palavra hoje, aqui e agora. E eu não sei quantos de vocês que me ouvem têm convicção de que pertencem à família de Deus. Na igreja de Deus, a gente tem que pregar o Evangelho, tem que pregar o Evangelho da graça de Deus, porque há gente que não entende nada em nosso meio. E o meu desejo nesta manhã é que você entenda que você tem que ser perfeito, mas você vai descobrir que você não dá conta de obedecer às exigências de Deus e que você precisa de alguém que possa fazer a obediência em seu lugar, alguém que possa pagar a penalidade dos seus pecados no seu lugar. Irmãos, creia em Cristo Jesus. Então, o que é que nós podemos saber para entender a salvação? Verso 8, escuta lá. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti. E em detalhes, onde? Na tua boca e no teu coração. Que palavra? A palavra da fé. O que você tem que fazer com ela? Pregar. Vamos analisar esse verso assim. Então, devemos saber que a palavra está próxima de nós. A palavra está perto de ti. As boas novas de salvação estão sempre pertinhos de nós. Você não precisa ir para lugar longínquo qualquer para buscá-la. Nem lá em cima, nem lá embaixo. Você tem que estar aqui num lugar como este ou outro lugar onde a palavra de Deus fielmente é pregada. As boas novas de redenção não estão escondidas de nós. Não precisamos ir, repito, lá em cima para trazer Cristo, nem aos infernos para trazer Cristo, que tudo isso já foi feito. Esta expressão de Paulo significa que a palavra de Deus está à nossa disposição. E Cristo está contido na palavra e as suas promessas estão juntinhas de nós. Cristo é mostrado cada semana, várias vezes por semana, na palavra que é pregada, e nós temos escrita essa palavra, e nós possuímos em nossa casa vários exemplares. Eu me lembro que nos tempos da Reforma, ou antes um pouco, as pessoas tinham que reunir em grandes comunidades para ouvir o texto da Escritura, porque não tinha cópias da Escritura. Hoje você tem 1, 2, 3, 4, 10 cópias da Escritura, e boa parte de nós não lê aquilo que está pertinho de nós. Esta expressão de Paulo significa que desde o tempo dos apóstolos, a palavra de Deus é a verdade de Deus para nós, porque ela nos é explicada por aqueles que ministram a palavra. A palavra está perto de nós porque ela está disponível nas pregações, nas muitas igrejas, e tem igrejas onde se prega o evangelho ruim. Eu prefiro que você não vá nessas igrejas, para que você ouça um evangelho melhor, sadio, de acordo com a totalidade da palavra de Deus. A palavra está perto de nós porque o seu sentido é claro quando explicado, é óbvio, para aquele que lê a Escritura com a luz do Espírito de Deus. E cada vez que você for ler a palavra que está perto de você, peça a graça do Espírito falar a você, do Espírito dar entendimento a você daquilo que você lê. Ou peça a alguém que conhece melhor para ajudá-lo. Faça como fez o homem a quem Filipe foi ensinar. Como é que é o nome dele mesmo? O eunuco da rainha Candace, lá dos etíopes. Como é que eu vou entender?
Filipe diz assim, entendes o que lês? Ele disse, eu não entendo que se alguém não me explicar, peça para alguém lhe explicar a escritura que você não entende, porque ela está à sua disposição, ela está perto de você. E a proximidade da verdade de Deus está evidente naquilo que nós estamos dizendo hoje e naquilo que é dito sempre neste lugar de culto. Segunda coisa, devemos saber que a palavra está em nossa boca. A palavra de Deus está em nossa boca para que nós a proclamemos. Paulo está citando Moisés, como eu lhes disse, e lá em Deuteronômio 30, 14, diz assim, literalmente, pois esta palavra está muito perto de ti, ó Israel, na tua boca e no teu coração, para que tu a cumpras. Deuteronômio 34, 30, 14. E Paulo toma estas palavras de Moisés e as aplica à mensagem do Evangelho. E se Deus havia falado através da lei, lembra, a lei não tinha salvação nenhuma, a lei apontava para alguém que trazia a salvação, a lei aponta para Cristo. Muito mais o Evangelho de Cristo está sendo falado por séculos, e Cristo não precisa ser trazido do céu, porque Ele está conosco, porque Ele está onde a sua palavra é pregada. E essa palavra não pode ficar escondida, ela tem que ser proclamada. Portanto, eu conclamo a vocês, membros desta igreja, a vocês que são de Cristo Jesus, de outras igrejas, a vocês proclamarem a palavra que está na boca de vocês. Eu espero que o coração de vocês esteja cheio da palavra, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu espero que da sua boca saiam palavras de graça. A palavra de Deus está em nosso coração. Isso aqui é bem forte. Ele está escrevendo, ele está falando dos judeus, mas falando aos de Roma. A palavra está perto de ti, na tua boca, e a palavra está no teu coração. Essa palavra precisa ser crida. Não adianta você vir aqui cada domingo, ficar ouvindo, tal, se você não crê. Não adianta se você ouve a palavra e você não pratica a palavra. Quem disse isso foi Tiago. Nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra. Ela está próxima de nós porque ela atinge a interioridade do nosso ser, que é o coração. Ela atinge o nosso intelecto. A palavra atinge as nossas afeições, atinge as nossas volições. É isso o que Paulo quer dizer quando ele diz que ela está em nosso coração. E por essa razão nós cremos em Cristo, porque a palavra atinge-nos no coração, então nós cremos em Cristo. Por isso que a teologia fala da fiducia cordis. Alguém sabe o que é isso? A fé do coração. A fé é do coração quando a palavra de Deus é plantada em nós, quando ela nos gera, na verdade, nos faz nascer pela palavra da verdade. Então, quando a palavra de Deus atinge o coração, ela explode dentro de nós e nos leva a proclamá-la, já que ela está em nossa boca e aquilo que falamos com a boca deve vir do coração. Terceira coisa, devemos saber que essa palavra que está em nossa boca e no coração é palavra da fé. Olha, acompanha o texto. É palavra da fé. O Evangelho é chamada palavra da fé por duas razões. Primeira, é chamada palavra da fé porque é o conjunto de verdades que nós recebemos. Deus deu a fé aos nossos antepassados. Por fé, entenda aquilo que Deus fez com que conhecemos, os oráculos de Deus, as verdades de Deus que uma vez por todas foram entregues aos santos. Esta é a palavra da fé. Ou seja,
Esta é a palavra na qual cremos. E tem a palavra fé, que significa é aquilo com o que nós cremos. Então, ela é chamada a palavra de fé porque ela é o objeto da nossa fé. Você tem que crer na palavra de Deus que uma vez por todas foi entregue aos santos. O Evangelho é o objeto da fé. Eu sei que Jesus Cristo é o objeto supremo da sua fé, mas você não conhece Jesus Cristo se você não conhecer a palavra dele. Não há lugar nenhum que você possa saber de Jesus Cristo sem que você leia a Escritura. Não há nenhum outro livro. Portanto, se você quer entrar para o céu, você tem que ser por Jesus. E você não conhece Jesus a não ser pela palavra da fé. E quando a palavra de Deus atinge a nossa boca e o nosso coração, se cumpre aquilo que eu li agora há pouco na hora do batismo da minha neta. 2 textos, Jeremias 31, 33 e Isaías 59, 21, dizem assim, escutem. Porque este é o pacto que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu lhes imprimirei as minhas leis. Também, uma outra maneira de dizer a mesma coisa, também no coração lhes escreverei. Por quê? Porque eu serei o teu Deus e eles serão o meu povo. Isaías 59, 21. Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que eu pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para sempre. Portanto, peça a Deus, você pai, você mãe, você irmão, seja que parentesco ou relação pessoal vocês tenham, peçam a Deus que esta palavra nunca abandone o seu coração, nem o coração da sua descendência. Eu sei que Deus é soberano e é Ele que determina em última instância todas as coisas que acontecem no mundo, mas Ele me faculta o privilégio de suplicar-lhe, para que eu peça a Deus misericórdia pelos meus filhos e pelos meus netos. Para que a descendência nossa seja uma descendência santa, para que seja uma descendência cheia de graça. Ora sim, se você é casado, agora não tem filhos, ora pelos seus filhos que vão nascer, você que já os tem, ora por eles, para que as promessas pactuais se façam presentes na vida deles, eles venham a manter no coração a palavra de Deus. E quarto e último ponto, devemos saber que essa é a palavra pregada. Deus fala, a palavra da fé que nós pregamos. Não tem jeito da palavra ser conhecida a não ser pela pregação. E a palavra deve ser explicada, deve ser exposta. Se você tem algum entendimento da palavra, aprenda a compartilhá-la. Aprenda a aplicá-la à vida daqueles com quem você convive. Só assim ela pode ser crida. E ela pode ser crida quando ela é entendida, quando ela é compreendida. E Paulo está dizendo aos crentes de Roma que o que eles estavam ouvindo era a palavra pregada e Paulo era o porta-voz dessa palavra. E é pela pregação da palavra que ela se torna próxima de nós. Não próxima assim, mas próxima assim, dentro do coração. E ninguém chega ao conhecimento de Cristo, eu já falei isso várias vezes hoje, ninguém chega ao conhecimento de Cristo por procurar o Santo Graal, ou procurar a Arca da Aliança, lá como fez aquele cara naquele filme, que é Indiana Jones, o senhor assiste bom filme. Mas somente pela proclamação do Evangelho. Você tem que correr atrás do Evangelho, não atrás de objetos, não atrás de relíquias. Você tem que
ir atrás da verdade de Deus, que é a palavra que está sendo pregada. E através dessa palavra proclamada é que vem o conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a palavra é o único meio através do qual os homens chegam ao conhecimento de Deus. É por isso que o salmista, falando sobre essa palavra, ele disse que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Então, há um sentido, portanto, em que todos nós somos chamados das trevas para a luz. Todos nós somos qualificados com dons espirituais para servirmos no meio do povo de Deus. E todos nós, por graça, somos iluminados pelo Santo Espírito para que nós entendamos a palavra e para que nós a proclamemos. Se você está na luz, se você tem a luz de Deus, pelo amor de Deus, pregue para que as pessoas saiam das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos ajude. A propósito, você é bom o suficiente para ir para o céu? Deus dê a você entendimento de que você e eu não valemos nada sem a graça de Deus em nós. Deus assim nos ajude a andar nestes tempos sombrios, nestes tempos tenebrosos, caminhar firmemente na palavra que está dentro de nós e na palavra da fé que é pregada. Amém.